Boa noite, queridos estudantes do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, antes de começar a aula de hoje, eu só queria esclarecer, né, o que aconteceu. É o seguinte, eu postei no mural, né, que eu avisaria com antecedência quando a aula não fosse síncrona, tal. E aí eu estava escrevendo isso, né, na própria terça-feira. Estava escrevendo isso e eu achei que eu tinha postado no mural, né? Então, para mim, tava tranquilo. Falei assim, não, tá tranquilo, a molecada, né? Eu vou postar a aula lá direitinho e tal. E aí, na quinta-feira, ontem, alguns perguntaram, cadê o link da aula e tal? Eu falei, gente, o link já foi segunda-feira e tal, né? E depois que eu fui ver, né? Porque na postagem que eu ia fazer, eu falei, né? Só que eu não postei, né? Que eu colocaria a aula hoje, sexta-feira, tá? Porque ontem, quinta, eu tive muitas reuniões, eu não tive tempo, tá bom? Mas aí eu peço desculpa para vocês, tá? Pelo transtorno aí, né? Que eu sei que vocês estavam loucos para ver mais uma aula de história, né? E aí ficaram todos tristes por não ter podido ter essa oportunidade, né? Mas está bem tranquilo, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte: eu vou sentindo a turma, vou vendo e vou elaborando minha metodologia baseado nisso, tá? Claro que é muito estudo, a gente, graças a Deus, a gente é muito competente, né? A gente trabalha muito e tenta fazer o melhor para vocês. E aí, a aula de segunda-feira vai ser síncrona. E a aula de quinta vai ser assíncrona. Por quê? Porque eu explico as coisas aqui nessa aula e não tem tanta necessidade de vocês estarem presentes, tá? São explicações da aula que eu dei, beleza? E aí o que eu vou explicar hoje são esses textos aqui, né? Que eu pedi para vocês fazerem na atividade, vai auxiliar vocês, tá? Na atividade que vocês vão fazer. Beleza? Então, só para deixar claro, gente, muitas vezes a gente cobra muito de vocês, tal, mas a gente também falha, né? Então a gente está aqui para entender, né, as falhas de vocês, principalmente no primeiro ano. Vocês estão entrando agora, vocês vão pegando, né, as formas como eu trabalho, tá? E vocês vão ver que é bem legal, assim, eu tenho uma didática assim interessante em estrutura textual, né? Muita coisa que tem ajudado muito pessoas para a vida, não só nos estudos, mas para a vida. Tá bem legal, estou bem satisfeito assim. Cada dia que passa no ensino remoto eu tenho tentado trabalhar de uma forma diferente e mais evoluída, vamos dizer assim. Então vamos lá, texto 1, tá? Esse texto aqui que eu passei para vocês, né? Temática, introdução aos estudos históricos. Beleza? O que eu fiz? Eu fiz algumas modificações, eu negritei algumas partes aqui, tudo. Eu vou mandar para vocês esse texto aqui, tá? Junto da aula. Beleza? Para facilitar para vocês lerem de novo, né? Lendo já, vendo a aula que eu vou explicar, tá? Então, o que o historiador utiliza no seu trabalho? As fontes, tá? O que são as fontes? Né? São aquilo que os sinais da existência que os humanos vão deixando, tá? E aí ele vai dar vários exemplos: pedras, cerâmicos, objetos, né? Beleza, tranquilo. Isso vocês já leram, é bem tranquilo. Como o historiador pode saber se a interpretação do passado corresponde à verdade? É possível isso aqui, gente? Não. Ele dá exemplo de uma partida de futebol. Né? No dia anterior, né, tá jogando Cruzeiro e Atlético. O torcedor do Cruzeiro vai narrar de uma forma a partida, o torcedor do Atlético vai narrar a partida, a mesma partida de outra forma. Porque tem a emoção, né? Então, assim dizemos que o historiador elabora uma. Eu não grifei isso aqui porque eu não gostei dessa parte final aqui. Mas uma teoria, beleza, sobre o passado, uma interpretação do passado. Toda interpretação do passado é teoria, beleza, a partir de certezas reais, verdade. Essas certezas reais são verdades parciais. São o que eles chamam de fatos. Né? O fato está ali. A interpretação dele é que você vai analisar. Beleza? Eu já expliquei isso na aula passada. E aí tem o anacronismo. O que é o anacronismo? É muito importante isso aqui. Ó. Eu vou colocar até de vermelho aqui, né? Que isso aqui é interessante vocês entenderem. Porque o pior problema que tem hoje, um dos grandes, né? Não vou dizer o pior, né? Mas um dos maiores, é o anacronismo, tá? Para interpretação. Por quê? Não adianta você chegar e, não, eu vou analisar o tempo do meu bisavô. Né? Aí eles vão falar, nossa, a gente não. Eles vão chegar e falar, nossa, a gente não beijava, né? A gente ficava só de mão dada e olhe lá, mesmo assim na presença dos pais. E aí, se vocês forem analisar isso com o olhar que você tem de hoje, você vai falar, que vocês eram doidos. Vocês dá doido, você não beijar, você não, né? Você não tocar e tal. Mas
aí é que tá. Isso é anacronismo. Ou seja, você está analisando o passado com o olhar que você tem hoje. Mas aí você tem que... Por isso que tem que estudar o passado, analisar as fontes sobre aquele passado, interagir com aquele passado, né? Por isso que o historiador é um artista. Porque aí você pode entender aquele passado e tentar explicar o passado com o olhar do próprio passado. Por que o historiador é um artista? O que o artista ele tem que fazer? Você vai interpretar uma cena, tá? E aí naquela cena você é um vilão. Então você tem que matar, você tem que... Mas na verdade, a sua visão, você é mó bonzinho e tal. Então você tem que entrar em contato com aquele personagem, você tem que ter uma empatia com aquilo para você vivenciar aquilo. O historiador é a mesma coisa, ele tem que ter aquela empatia com aquele tempo, por mais que aquele tempo não corresponda a nada do que ele pense hoje, mas ele tem que entrar dentro daquele tempo para poder sentir, poder realmente escrever o mais próximo daquele tempo, né? Porque com o olhar de hoje é muito mais difícil interpretar. Entende? Sacou? Isso é bem bacana, tá? E aí, quando a gente não faz isso, é chamado de anacronismo. Quando a gente não tenta ter essa empatia. Tá? Eu fiz uma questão sobre isso, bem fácil agora, depois dessa explicação. Né? A palavra história é de origem grega e significa investigação. Sherlock Holmes, que eu falei na aula passada. Ou seja, é necessário sempre investigar, entender. Né? E aí surge o mito. Né? Os gregos, toda a explicação mítica tem a ver com o sagrado, tempo sagrado. Né? Dentro das religiões, tem muito essa questão aí de entender a origem do universo e tal, né? E o mito, ele pode ser visto de várias formas diferentes. Não está explicando muito isso aqui, né? Porque quando surgiu a filosofia, o mito, né, vai ser mais forte, né? Porque os filósofos, eles vão tentar explicar tudo, tá? Só que, pensa, se hoje já é difícil explicar as coisas, imagina naquela época. Ou seja, aquilo que não se conseguia explicar pela razão, porque os filósofos vão tentar racionalizar tudo, e a história nasce dessa busca pela racionalização. Heródoto, que é o pai da história, ele vai buscar racionalizar tudo. Só que naquela época, como é que você vai explicar a chuva? Como é que você vai explicar um monte de fenômenos? Então, isso vai dar origem aos deuses, né? Ou seja, é mais fácil. Tá? Então, não é que as pessoas eram burras e vão recorrer ao mito, é porque realmente é justamente a sede de saber, de você querer dar uma explicação para uma coisa, que dá margem a explicações míticas para você meio que sobreviver. Né? Não, é um conforto. Eu não consigo explicar aquilo, não, mas aí é os deuses, ou seja, é um conforto. Né? Até hoje é bem por aí. Tá? Beleza. Né? Expliquei Heródoto e tal, né? Que eu negritei aqui, parará, parará. Os historiadores da antiguidade, ou seja, os gregos, né, que eles estão falando, estavam preocupados com sua realidade imediata. E aí quando você pega Aristóteles principalmente, né, Platão também, mas enfim, eles vão tentar entender a necessidade de compreender o momento histórico a partir da realidade imediata, a realidade concreta, aquilo que eles estão vivendo naquele momento. Beleza, galerinha? Então, tranquilo. Texto 1, Sussa. Né? Vamos para o texto 2. Tá? A história tem ampliado o significado das fontes. Né? Toda fonte não é produzida como fonte. Entende? Por exemplo, essa aula de história aqui. Eu não estou fazendo essa aula pensando, não. Daqui a um tempo uma pessoa vai estudar essa aula para entender a aula de história, método do IFMG e tal. Eu não estou com essa intenção. Mas se um dia eu ficar famoso, né? Tô brincando, porque a gente tende a estudar só as pessoas que ficam famosas e tal. E aí, o mero professor de história Leonardo aqui, ninguém quer saber dele, né? Brincadeira. Mas é bem por aí. Aí vem o positivismo, os grandes homens, né? É aquilo que eu tava falando para vocês. Tá? Mas se um dia uma pessoa querer entender métodos didáticos diferenciados e tudo mais, e aí vamos pesquisar, vamos me conhecer e tudo, e aí, peraí, vamos ver aquela aula, vamos ver aquela forma que o professor elaborou. Tá? Ou seja, essa mera aula se torna uma fonte para a pessoa que está estudando sobre isso. Entende? É bem bacana. Né? Exemplo, né? Uma lei emanada do Estado, um poema, um texto filosófico, um quadro, né? Uma peça, uma carta, uma reportagem, um depoimento, enfim. Né? Tudo isso são feitos naquele contexto. Mas se você for estudar posteriormente, aquilo pode se tornar uma fonte ou não para você. Depende do que você está estudando. Por isso, é necessário o historiador selecionar as fontes, como eu falei, daquelas etapas lá para criar hipóteses, que eu perguntei também. Sacou? É importante. Né? É preciso alertar ainda para o aspecto, opa, aqui ó, de vermelho, hein? Que está de vermelho, você pode saber que é
o aspecto não cumulativo da história. Aspecto não cumulativo da história. Muita gente interpreta a história como sendo uma história cíclica, uma história que sempre tem uma continuação de causa e consequência, e isso não é bem assim que a banda toca. Não, a banda não toca dessa forma mais. Então, cuidado. O que significa isso? Vou explicar para vocês. Tá? O aspecto não cumulativo da história, né? Cada geração acrescentaria algo àquilo que foi produzido pela anterior. Então a gente acha o seguinte: não, depois da Primeira Guerra teve a Segunda, e aí teve depois tal, e aí isso corroborou para que acontecesse isso e tal. E não é bem assim. A gente precisa estudar cada período de maneira singular. Claro que, para entender a Segunda Guerra, é importantíssimo entender a Primeira. Isso não quer dizer que os fatos não se relacionam. Pelo contrário, os fatos estão sempre se relacionando e tal. Só que nós não temos que achar que tudo, né, a Segunda Guerra aconteceu só por causa da Primeira. Não, peraí. Temos que analisar outros aspectos da Segunda Guerra que talvez não tenham nada a ver com a Primeira. Não é só a questão cumulativa da história. Então, cuidado. Tá? E aqui ele dá o exemplo da Revolução Francesa, das várias interpretações, né? Enfim, depois vocês já devem ter lido aí, beleza. Tá? Aqui, conforme assinalado no início, né, supor que recuperamos o passado tal como ele aconteceu. É possível fazer isso, gente? Não. Até coloquei entre parênteses aqui, pensamento positivista. Não tem como você colocar exatamente como aconteceu, porque tem, né, os pontos de vista, né, é o relativismo mesmo que eu já expliquei para vocês. Não tem como a gente ver o passado exatamente como ele aconteceu. E cuidado para falar, não, porque são de acordo com os fatos importantes que aconteceu. Peraí, importante no ponto de vista de quem? Né, os fatos relevantes para esse aspecto, igual, por exemplo, a Revolução Francesa. Né? Se você estiver estudando a consolidação da burguesia enquanto grupo, né? Ótimo. Você vai começar pela Revolução Francesa. O seu marco historiográfico ali é a Revolução Francesa. Né? A sociedade que se tornou eminentemente burguesa. O que consolidou isso foi a Revolução Francesa. Beleza. Né? Mas se você for pegar um outro aspecto que você for estudar, a Revolução Francesa não vai ser tão assim relevante. Entende? Então, tudo depende muito do que você estiver estudando. Então, cuidado para falar isso é mais importante, isso é melhor ou pior. Cuidado, isso se chama juízo de valor e a gente não pode fazer de forma nenhuma. Igual a gente fala de política. Não, porque o grupo tal é melhor do que tal. Enquanto historiador, intelectual, a gente toma muito cuidado com isso. Porque a gente vai analisar de maneira imparcial, o máximo imparcial possível. Né? Beleza. Porque tem as emoções, né? Aí ele vai falar de vários exemplos aqui. Né? Ele vai citar esse exemplo da interpretação da historiografia brasileira. Né? Que o Brasil funda-se na estrutura fundiária. Tá. Então, quando a gente for estudar Brasil, né, no final desse ano nós vamos estudar. Tá? Nós vamos ver que, de fato, né, nós somos frutos de uma estrutura fundiária, baseada na grande propriedade. Mas o problema dessa historiografia é que afirma que não tinha mercado interno aqui tudo foi voltado para o mercado externo, para a grande propriedade, não tinha pequenas propriedades, não pequenos trabalhadores. E aí a historiografia começou a estudar e ver, opa, não é bem assim. Né? Então, aí ele vai explicar vários parágrafos explicando só isso aqui, essa interpretação da estrutura fundiária, tá? Ele vai explicar vários, é bem interessante, eu não vou focar aqui, que isso é um exemplo. Assim como essa, existem vários outros exemplos de pensamentos que se consagraram e hoje estão sendo desmistificados. Tiradentes como herói nacional. Tiradentes não foi herói nacional nada, né? Isso foi construído. Né? Independência, a unidade da independência. A independência do Brasil veio por causa das revoltas. Não foi isso que aconteceu. Né? A Contra-Reforma, né? Foi uma reação da Reforma Católica à Reforma Protestante. Foi uma reação da Igreja Católica. Não, hoje utiliza a Reforma Católica porque... Enfim, tem vários motivos, enfim, são vários termos que estão se modificando e tal, então, muitas coisas que estão sendo desmistificadas com os estudos. Isso é legal, tá? Não precisa saber desses exemplos aqui, não é só para vocês entenderem o raciocínio disso. Ele dá um exemplo aqui, né, da estrutura fundiária, mas tem vários outros que a gente vai desmistificando. E o papel do historiador é esse, a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível da realidade.
né? E aí a gente tem que desmistificar aquilo que a gente percebe que não é bem assim, né? E pode ser que amanhã isso que a gente achava que não era bem assim não é bem assado também. Entende? As coisas mudam, né? Bem bacana. Tranquilo. Então esses parágrafos todos vão estar explicando isso aí, tá? E aí o contato com as fontes, a disposição, tal, reconhecer que vida está com questões, problemas próprios e por conseguinte as perguntas que foram feitas no passado não são necessariamente as que devem se fazer na atualidade. Aí vem a questão do anacronismo, questionar o passado com o olhar do passado para evitar anacronismos. Já expliquei isso, tá? Então cuidado, tá? Mais uma vez ele destaca isso aqui, ó. Beleza? Tá. E aí, como conclusão do texto, ele fala, né, do homem político do Tocqueville, homem historiador político francês, né? Vou até grifar aqui, né? Ele vai falar da Revolução Francesa mais uma vez, né? Que quem conhecia apenas a história da França era incapaz de compreender a Revolução. Bem bacana, né? Ou seja, a Revolução Francesa está ligada com o mundo e não só com a França, né? Ou seja, é importante entender mais a fundo cada fato, cada aspecto, para poder entender as relações, né? O máximo possível, porque nós não somos capazes de entender tudo. Sacou? Então essa que é a ideia. Beleza? Então, esse é o primeiro momento da aula, tá? Em que eu expliquei esses dois textos e aí eu vou passar por um segundo momento em que eu vou explicar o que vocês têm que estudar para as próximas aulas. Lembra que eu falei que tem que estudar para as próximas aulas? A minha metodologia, tudo mais. Vou falar sobre isso. Mas por enquanto eu vou dar uma pausa, tranquilo? Para que a gente possa dar uma respirada e vocês ficarem de boa para a próxima aula, gravação, né?